E aí, pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre um assunto que quando eu era criança, nossa, isso me assustava muito, porque eu não entendia da forma que entendo hoje, que compreendo hoje. Quero falar com vocês sobre essa questão do fim dos tempos, o fim do mundo, e que faz com que a gente fique um pouco atento a nossa vida, o nosso cotidiano, ou que deveria fazer a gente ficar um pouco mais cuidadoso com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente, qual o caminho que a gente segue no nosso dia a dia. E quero trazer aqui a luz da palavra de Deus, que não tem como você falar do fim dos tempos, fim do mundo, sem falar da Bíblia, né? É quase assim impossível você não citar a Bíblia, porque ela começa falando sobre isso. E eu quero fazer essa leitura de uma passagem rápida com vocês, que se encontra no livro de Lucas. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então você veja bem que aqui Jesus ele fala, né, sobre isso, para que nós ficamos sobre aviso daquilo que ainda vai acontecer, o que já está acontecendo no nosso meio. Kali Yuga, o fim dos tempos, que é hindu, um termo indiano, aonde ele relata também sobre o fim do mundo. Você vai ver o budismo citando sobre isso, você vai ver outras religiões citando sobre isso, o Testemunho de Jeová e tudo mais, falando sobre o fim do mundo. O Kali Yuga também é o período das trevas. Quando ele fala aqui, esse texto, ele relata, você veja que ele comenta sobre a glutonaria, né? Você veja que como a gente tem vivido um período onde alguns países têm muito, outros países não têm nada. Vizinhos têm muito e outros vizinhos não têm nada. Então, você olha à sua volta e vê essa diferença, essa separação muito grande. Eu vou falar algumas coisas aqui, gente, que eu senti de trazer sobre esse assunto do fim do mundo, compartilhando com vocês aquilo que tem tocado ao meu coração. Que você veja bem, a gente está na questão da alimentação, sobre o açúcar. A gente tem comido muito açúcar, ou a gente deve evitar o açúcar, a carne. Eu gosto de carne, gente. Então, assim, para mim tem sido assim uma coisa assim, tem que ser moderado, né? A gente tem que aprender a comer moderadamente. Muito alimentos industrializados, né? Os nossos avós comiam alimentos que vinham da terra, né? E comia aquilo ali, era saudável, não tinha tantas doenças como nós temos visto hoje, que é questão de inflamações, né? O corpo está todo inflamado. Então você veja bem, porque os alimentos hoje nosso é feito pelo homem, criado pelo homem, não mais pela natureza. A gente arranca da terra ali e come. Pelo contrário, a gente vai no supermercado, já compra pronto e come, né? Então você veja aí essa situação. Você veja que muita alergia, né? Por quê? Por causa dos alimentos que trazem isso. Aumento de doenças psiquiátricas, né? Ou doenças psicológicas, está um aumento muito grande. Aquecimento dos oceanos. Então você veja as mutações que está acontecendo no meio das espécies. Você veja a evaporação da água, o mar se tornando mais salgado do que aquilo que ele já é. E alguns mares ou alguns oceanos, ou rios se secando. Eu achei interessante uma visão que uma pessoa teve, que quando fala sobre aquele monstro que sai do mar, ou a besta que sai do mar, ali a gente pode fazer uma alusão, uma interpretação também, é o lixo acumulado.
É o lixo demais acumulado nos oceanos que vai trazendo o quê? Para a terra, para a praia, né? E vai aquela coisa assustadora, gigantesca, né? Então, a gente pode interpretar isso aqui também dessa forma. A gente vê também desabamentos de terra muito grande. Você vê também sobre essa questão do aquecimento global, né? Que está muito grande. Eu me lembro que eu era jovem na escola e os cientistas falando sobre aquecimento global, sobre aquecimento e tal, e todo mundo ignorava aquilo que eles falavam. E hoje a gente está vivenciando isso, né? Então a gente já era alertado lá atrás para que houvesse uma mudança no sentido de tentar ajudar o planeta, de preservar o planeta, você entende? Então, hoje em dia a gente está vivenciando tudo aquilo que já nos foi orientado, já nos foi passado para que a gente tivesse um zelo, um cuidado maior. A Bíblia está escrito sobre fome, pestes, sobre questão de guerras, terremotos. Haverá sinais no céu, nas estrelas, no sol, na lua. Entende? Você veja a lua aí, que a gente teve a lua de sangue, a lua rosa, está tendo tanta lua que são situações que a gente nunca ouviu falar e que a gente está vivenciando hoje. O livro de Apocalipse significa revelação. Então tudo já está escrito na Bíblia. Tudo já nos foi revelado. E tudo que vai acontecer, Deus revela antecipadamente aos seus servos, né? Também tem esse texto escrito. Então, se eu e você anda no caminho do bem, eu fiz um vídeo anterior sobre isso, né? Sua decisão muda tudo. Deus, o ser maior, o Criador, vai revelar para mim e você aquilo que Ele vai trazer ou vai permitir vir ao mundo. Que você guarde isso no seu coração, que os estudiosos estão dizendo que esse período de 2024 e 2026, guarde isso, esse período que nós estamos vivendo, de 2024 a 2026 aproximadamente, as pessoas vão estar muito irritadas, muito nervosas, explosivas. Qualquer coisa vai ser motivo de briga, de discussão, de desentendimento. Então que eu e você venhamos estar calçados no sentido de ter cuidado ao andar na rua, principalmente em falar sobre assuntos como política, religião e futebol. Cuidado quando você for discordar de alguém sobre algum assunto. São assuntos que a gente não deveria tocar, ou se tocasse, teria que respeitar a opinião do outro. Então, política, religião e futebol. Cuidado quando você for citar sobre esse assunto no trânsito, sabe? As pessoas, elas estão muito nervosas, elas estão muito ambiciosas, gananciosas, invejosas. Tá uma coisa extremo demais. Mas se eu e você decide andar no caminho da calma, da paciência, da oração e meditação, a gente consegue se equilibrar e tentar levar o equilíbrio para o nosso próximo, mas principalmente a nós mesmos, para estar fugindo dessas questões aí que não está fácil e que vai estar em alta nesse período aí de 2024 e 2026. E o ódio vai ser estimulado de uma forma bem sutil, que a pessoa não vai nem perceber. Ela passa a sentir ódio do outro, ela passa a sentir ódio de um partido, de um time, ela passa a sentir raiva, sem saber até por que está sentindo raiva, ódio de uma pessoa, ou de algo um pouco maior na sociedade. E os conflitos virão de várias partes. Então, eu e você, sabendo disso, vamos orar. Escrito. E o amor de muitos se esfriará. E como o amor tem se esfriado na terra. Você sabe que nós estamos também numa transição de eras, né? Nós estamos entrando na era de Aquário. E a era de Aquário é a água. Ou você vai reter a água, a amargura, rancor, ou você vai deixar fluir a água, como diz o Bruce Lee.
Nessa era de aquário eu também tenho acho que 2 vídeos aqui, se eu não me engano, aonde o dinheiro ele deixa de ser físico e se passa a tornar digital. A era digital está aí, né? E nós estamos vivendo essa transição aí da era digital, que também está escrito no livro de Apocalipse, sobre o dinheiro, aonde há uma agenda que diz que vai haver uma única moeda, uma única economia. Desemprego vai aumentar. Gente, isso aqui não é teoria da conspiração, não. Isso aqui é real. Isso aqui é real e a cada dia que passa a gente está vendo isso se cumprir. As coisas estão acontecendo e nós estamos vivenciando isso de uma forma aparentemente natural, seguindo a correnteza. Mas quem está ligado está percebendo que as coisas estão mudando rápido. Então você veja bem que, como eu estou falando, que vai haver muito desemprego. E nessa que houver muito desemprego, vai haver a ordem mundial para que haja uma única moeda. Muitas profissões não existirão mais, como já não existe. A cada dia que passa, ela tá se findando algumas profissões. Agora eu encerro com vocês esse vídeo de uma coisa bem interessante. Porque quando houve a guerra mundial, a gente fala mundial, mas não foi bem tão mundial assim, que nem todos os países participou, como a Argentina. Nem todos os países participou. Mas a gente usa o termo guerra mundial. Você veja bem que o Covid foi um dos anúncios realmente de que algo estava acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro passou pelo Covid. Esse evento foi global. Tanto pessoas aqui no Brasil como no Japão, lá na Turquia. Você pega pessoas da Europa, como a Rússia, a Alemanha. Você está entendendo? Então, o mundo todo você via de máscara se afastando por causa do Covid. Então foi um dos acontecimentos mundial no mundo todo. Assim também como foi o dilúvio de Noé. Certo? Quando houve o dilúvio, foi no mundo todo. E o Covid foi o primeiro acontecimento aonde aconteceu no mundo todo. Eu sei que esse canal, a Ana está, eu falo de vários assuntos, né? Eu compartilho com vocês de vários assuntos. Eu senti de fazer esse vídeo aqui para que a gente fique em alerta, fique atento ao que está acontecendo ao mundo, ao nosso redor, na nossa vida. E que a gente se prepare, se guarde, que a gente se conserve no caminho do bem, da paz, da alegria, da satisfação, e levando também, naquilo que nos é possível também, todas essas virtudes para o nosso próximo. Tá certo, gente? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos.